É isso aí, a gente continua falando de gestão do próprio negócio aqui no estúdio, mas também de como gerir a pequena empresa com foco nesse momento de crise, hein, Pamela? Pois é, exatamente. Quem traz as dicas é o consultor empresarial, Adriano Rocha. Seja bem-vindo, Adriano, tudo bem? Olá, boa tarde, Pamela, boa tarde, Igor. Bem-vindo, Adriano, seja bem-vindo aqui ao estúdio, boa tarde para você. Pois é, nesse momento de crise, né, os juros altos, enfim, baixa juros, sobe juros, são tantos outros impostos, e aí como é que você deve conseguir lidar com isso, né? Como uma empresa, o pequeno negociante, o pequeno empreendedor deve lidar com essa situação? Então, Igor, realmente, a primeira coisa é ter essa ideia que as crises são cíclicas. A gente já viu há 12 anos atrás o dólar a 3,30, há mais de 20 anos atrás a inflação muito pior do que a gente vê hoje, né? A hiperinflação. Então, primeiramente, é ter essa ideia de que isso tem um tempo para terminar e estar sempre preparado, conhecer seu público. Em tempos nublados, sempre tem alguém vendendo guarda-chuva. Então, seja essa empresa que conhece a necessidade do seu público, entende o produto certo e mantém ele sempre satisfeito. Em qualquer período, é um momento que ele vai estar lá sempre com você, empreendedor, você, empresário. Mas para quem está pensando nesse momento em abrir uma empresa, é um bom momento? Você aconselha? Sim, é justamente isso. Então, para abrir uma empresa nesse momento, você tem que ter tanto um pouco da ideia do capital quanto estar capacitado. Só o amor, só a paixão, muitas vezes não é necessário para você poder ter um negócio de sucesso. Você tem que estar muito bem embasado financeiramente e saber entender seu mercado. Com certeza. E tudo isso começa com muito planejamento, né? Isso mesmo, Adriano. Como é que deve ser esse planejamento? O que a pessoa deve fazer? É conhecer esse público direito, ter essa noção desse público que ele quer vender, de fato ver se o produto vale a pena. Como é que ele deve fazer isso? Então, antes de mais nada, pesquisar bastante, né? Conhecer qual é a faixa etária, qual é o seu público, se eu sou um comércio, se eu sou varejo, se eu sou serviço, em que local eu vou atuar, antes de pensar financeiramente, conhecendo um pouco esse público, o que ele precisa, o que ele consome, quais são seus hábitos, você consegue adequar seu negócio a essa necessidade dele. E como fazer para poupar nesse momento? O momento é sempre estar negociando com os fornecedores, às vezes preço é difícil, então busca bonificação, garantia estendida, desconto na próxima compra, brindes, tudo que possa agregar valor e evitar que fique muito caro nesse sentido. Mas vamos um pouquinho então clarear, né? Como é que é essa busca, como é que é essa garantia estendida, o que ele deve fazer, só para a gente entender um pouco mais na prática, né? Então, por exemplo, muitas vezes o fornecedor ele diz eu só tenho esse preço. E aí, para o empreendedor comprar e repassar esse custo para o cliente é complicado. Então, um exemplo, ele fala, olha, então, já que esse preço a gente tem como modificar, você me dá um desconto na próxima compra ou, no caso, você pode me dar alguma bonificação, me dar mais quantidade, aumentar meu estoque e chegar nesse denominador comum em que todos saem ganhando e não ficar um passando por cima do outro, uma coisa que a gente vê. Porque o que não dá é para cada vez que a gente passa por um momento de crise, o consumidor sinta isso muito assim, né? Porque, como você falou, é um momento cíclico, ele acontece... Mas sim, também não, depois tem uma estabilizada, Pois né? Depois se estabiliza e depois volta a acontecer novamente. É normal do mercado esses momentos, né? Exatamente, a gente viu isso em 2008, agora já em 2014 e 2015. O Brasil foi um dos primeiros a sair da crise, agora está sentindo mais. Porém, o cenário é positivo, a tendência é o dólar regularizar, ele ter essa inflação um pouco diminuída. O novo ministro da Economia, o Joaquim Levy, ele tem políticas para isso. E assim, é se preparar para finalizar a crise, né? É o que a gente espera, essa coisa otimista. Excelente. Né? Adriano, Obrigada. muito obrigado pela participação aqui no estúdio. Uma ótima tarde para você. Obrigada, Obrigado, Adriano. Ok. Salvador comemora em 2015 460